Apertando o botão, aí funciona. É uma alegria estarmos aqui nesta noite para compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Primeiramente, muito obrigado, nós agradecemos ao nosso Deus e também aos irmãos com carinho pelo convite, pela confiança, pelo amor cristão, e nos alegramos de estar com vocês nesse intercâmbio das casas de oração. Eu quero brevemente, nesse tempo que temos, falar sobre um assunto, e esse assunto, então, é esse que você está vendo aí. Não jogue sua vida fora. Pense por um instante, por um momento. Apenas uma vida, apenas uma oportunidade. Quais são, na palavra de Deus, algumas ilustrações sobre a vida e a sobriedade? Vamos lá, rapidamente. É uma pergunta, um de cada vez. A vida é como um vapor, que logo aparece e desaparece. Que mais? A vida é como uma sombra. É como a erva, é como a planta do campo, é como a flor que nasce, cresce, murcha e cai. Que mais? Um breve pensamento. Também se fala na palavra de Deus que a vida é como uma agulha do tecelão. Estamos perto aqui de Americana, que no passado ainda há tecelagens, mas se você já viu uma agulha de tecelão daquela máquina, rapidez, a vida é rápida, a vida ela é breve. E eu e você temos apenas uma vida. Então essa vida que eu e você temos, ela tem que ser bem vivida. E é nisso que eu quero conversar com você nesta noite, baseado na palavra de Deus. Mas apenas dois grupos de pessoas, ok? Ou você é um cristão, e esse é um grupo de pessoas, ou você é alguém que Deus está chamando agora para se tornar um cristão. E sobre isso eu vou falar no final aqui do nosso estudo, a gente vai voltar nesse assunto. Mas por enquanto quero que você pense um pouquinho sobre isso. Vamos ler juntos o que a palavra de Deus diz? Vamos ler? Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, por causa do Evangelho, a salvará. Então, Marcos capítulo 8, 34 e 35, na nova versão transformadora, a NVT, que eu estou fazendo uso dela aqui nesta noite. Esse texto, ele é sobre o discipulado. Jesus está convidando pessoas a se tornarem seus seguidores, seus discípulos. A história da palavra de Deus é a história da redenção da humanidade caída, perdida, condenada. Mas não apenas Deus, Ele deseja e planeja nos salvar. Sim, isso faz parte do plano de Deus, da redenção. É a carta de amor de Deus para nós. Mas além de nos salvar, quando cremos pela fé em Cristo Jesus, e então nos arrependemos, nos entregando a Ele, e reconhecendo nele o nosso Salvador pessoal e o único Senhor de nossas vidas, Deus nos convida por meio de seu Filho a sermos discípulos, seus seguidores. Seria fácil se Deus, por meio de Cristo, seu Filho, ao nos salvar pela graça, não pelo nosso esforço próprio, não pelas nossas obras, nos levasse, nos tirasse e nos conduzisse para os céus. Mas Deus não faz isso. Deus quer que eu e você sejamos discípulos, seguidores. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida desde o momento que houve um novo nascimento, o nascimento do alto, quando você e eu cremos na obra da cruz do Senhor Jesus. O Filho de Deus morto pelos meus pecados, morto pelos nossos pecados e ressuscitado, vivo, ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse é o processo do discipulado. A obra de Jesus Cristo refere-se a, de fato, quando o nosso eu e as amarras do nosso eu que nos prendem, somos libertados de nós mesmos. Não está projetado aí, mas eu lembrei desse texto que gosto muito, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, quando o Espírito Santo diz por meio do apóstolo Paulo as seguintes palavras. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Note que, quando você e eu fomos salvos, fomos primeiramente libertados de nós mesmos. A proposta do Evangelho das Boas Novas é que eu e você não vivamos mais para nós mesmos, para o nosso eu, para a nossa antiga natureza, para o nosso antigo ser, nosso velho homem, a velha mulher, é que antes de Cristo vivíamos na tradição e no engano familiar, vivíamos nas trevas, vivíamos condenados, e a proposta do Evangelho na obra do Senhor Jesus é nos libertar, primeiramente, de nós mesmos. E claro, nós vamos ver depois no final, nos conduzir para Deus. Só podemos voltar para a casa do Pai por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas note que também esse texto diz, quando deixamos de viver para nós mesmos, cada um de nós, deixando de viver para si mesmo, somos então motivados pelo poder de Deus, o Espírito Santo habitando em nós, para vivermos por meio daquele que por nós morreu e ressuscitou, o Senhor Jesus. E o texto então diz, desse processo, negue a si mesmo, tome a sua cruz. A palavra de Deus não está dizendo que eu e você devemos fazer uma cruz de madeira, e então colocarmos em nossas próprias costas e fazermos então uma procissão, uma viagem de Piracicaba até outra cidade, levando isso sobre nós. Não é isso que a palavra de Deus diz. Não significa tomar a sua cruz isso. Porque isso de nada adiantaria, porque somente Jesus Cristo tomou a cruz, a nossa cruz, e fez dele a sua cruz. Mas a cruz significa a identificação com a morte de Jesus Cristo. Isso significa essa expressão, tome a sua cruz. Se identifique com Jesus Cristo no seu sofrimento. Filipenses fala isso, Pedro fala isso, de nós nos identificarmos com Cristo em sua morte, com o seu sofrimento, e agora como seus seguidores, tomarmos a cruz. E no ponto máximo do discipulado, e a proposta essa das boas novas do Evangelho, é que se necessário, eu e você, seguidores de Jesus, também participemos da mesma morte que ele sofreu. Lembre que a cruz, no primeiro século, era uma morte que os romanos não tinham inventado, ela já tinha sido inventada séculos antes, mas os romanos aprimoraram a morte por crucificação, e então suas vítimas, malfeitores, ladrões, assassinos, homicidas, eram então expostos nesta que era, no primeiro século, a pena capital, a pena máxima de morte que os romanos podiam exercer sobre um condenado. No primeiro século, os historiadores dizem que mais ou menos cerca de 11 mil pessoas foram crucificadas. Mas entre elas, de 11 mil pessoas, apenas importa a cruz central do Calvário, onde o Filho de Deus foi levantado, e como ele mesmo disse que quando ele fosse levantado, em João capítulo 12, ele atrairia a muitos a ele. E como o Evangelho de João também diz, que como a serpente no deserto
no deserto, como uma figura, como um tipo da morte de Cristo, como aquela serpente de bronze foi levantada no deserto, e aí todos aqueles que eram picados pelas víboras, pelas cobras, ao olharem para a serpente, ao confiarem naquilo que Moisés fez por ordem de Deus, eram curados, eram salvos, instantaneamente. E assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho de Deus, o Filho do Homem, também foi levantado na cruz central do Monte da Caveira, o Gólgota. E siga-me. As boas novas se resumem nisso, em seguirmos a pessoa do Filho de Deus. Não há homens, não há líderes, não há organizações, não há instituições que são criadas por homens. Não. Somos convidados a seguirmos o Filho de Deus, a olharmos para Ele. E o Evangelho consiste, de um modo bem resumido, nisso. Vem e vê. Por isso que os primeiros discípulos foram convidados por Jesus. E quando os primeiros deles, que foram os dois irmãos, Pedro e André, foram ali chamados por Jesus, logo depois João e Tiago, também seu irmão, mas quando João e Tiago encontraram-se com Natanael, eles falaram então, vem e vê. O próprio André, quando foi primeiramente antes de Pedro, seu irmão, ele foi e chamou então seu irmão e disse, vem e vê. Siga-me. É o convite do Senhor Jesus. Quando aqueles homens que eram trabalhadores, que eram comerciantes de peixes, no negócio de peixes ali, Pedro, André, Tiago e João, foram chamados por Jesus, quando estavam preparando as redes, consertando as redes, então o Senhor Jesus disse, venham após mim, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Esse é o convite, essa é a proposta. Mas o discípulo de Jesus Cristo, aquele que foi chamado por Ele, aquele que foi arregimentado no seu exército, não pode, não deve se apegar à sua vida. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Aqui não se trata que você e eu podemos perder a nossa salvação, não é isso, mas bem rapidamente a nossa salvação se baseia naquilo que Cristo fez, não naquilo que eu e você podemos fazer. Não somos nós que nos salvamos a nós mesmos, mas fomos salvos por Jesus Cristo, pela sua graça. Isso não vem de nenhum de nós, não vem das obras para que ninguém se glorie, vem dele, do Senhor Jesus. Mas esse texto que fala sobre discipulado, está dizendo que aquele que se apega à sua vida neste mundo e fica preso nos negócios desta vida, vai acabando de perder esta vida do discipulado. No processo que vimos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, e por causa do Evangelho, das boas novas, a salvará nesse sentido. Você terá uma vida que valeu a pena viver, e você não jogou a sua vida fora, e você não desperdiçou a sua vida fora. E é nisso que estamos vendo então, nesta noite. Um jovem servo de Deus, um homem servo de Deus, quando era jovem, quando tinha 12 anos, dos 12 anos aos 18 anos, havia na sua casa, antes de ele ir para a faculdade, uma plaquinha. E essa plaquinha que estava ali na cozinha de sua mãe, na casa ali, perto da pia, dizia isso: só uma vida, e logo passará. Só o que é feito para Cristo durará. Só uma vida. Eu e você temos uma oportunidade, e logo ela passará. Mas só o que é feito para Cristo, isso durará. Eu e você não podemos levar nada deste mundo. Eu e você não levaremos nada. Você já viu algum sepultamento onde, fora os egípcios que faziam isso, e por isso criaram as pirâmides, para enterrarem ali os bens materiais, os tesouros dos faraós?
mas na sua falsa crença, na sua falsa religiosidade e no engano de seu coração faziam isso, onde as múmias ficavam nos esquifes e os faraós estavam ali com tudo aquilo que conquistaram durante a sua dinastia. Mas aí você nunca vimos ninguém em um cotejo de carros indo para o cemitério e então ali também vindo um caminhão de mudança daquela pessoa, de tudo que ela conquistou e ela almejou e alcançou na sua vida durante os seus anos. Mas só o que é feito para Cristo vai durar. Só o que fazemos para o Senhor é que vai durar. Muitos anos atrás, quando eu nem falei isso com a Lília, mas ela uma vez me contou que ela vinha então com outros irmãos e pegavam as crianças e aqui vinha em Santa Terezinha com os bancos e não tinham talvez essa estrutura agora melhor, essa estrutura maior, mas como aquelas crianças vinham para ouvir do Evangelho. Talvez algumas daquelas crianças cresceram e ficaram aqui na casa de oração, se tornaram homens e ouviram o Evangelho. Talvez os pais, as famílias daquelas crianças vieram também e puderam ouvir do Evangelho. Mas só o que é feito para Cristo durará. Conta-se de esse senhor que foi um idoso e na sua velhice ele então encontrou-se com Cristo. Mas anos antes, por muitos anos, por muitas décadas, a igreja toda orava pela conversão deste homem. E esse homem sempre foi duro, esse homem sempre foi resistente, esse homem sempre foi alguém que não queria saber dos crentes na sua casa, maltratava-os, mal os recebia. Mas sua esposa, na história da sua vida, ela veio a Cristo. E aquela mulher foi transformada pelo Senhor. E a atitude dela, de fato, ela viveu o que diz lá em 1 de Pedro, capítulo 3, que através da sua atitude, do seu procedimento, ela testemunhava da sua fé em Cristo para o seu próprio marido. Mas aquele homem ainda mais continuava na sua dureza de coração. Mas quando estava já com idade avançada, na sua velhice, ele foi para a igreja. E para o espanto de todos, ele ouviu aquela pregação naquele culto e havia ali também um evangelista pregando a palavra. E naquela noite aquele homem ouviu o evangelho e quando então todos estavam indo-se embora, se despedindo, ele veio até a frente conversar com aquele pregador, deu a mão para aquele pregador e pediu que ele novamente sentasse com ele no banco próximo. E aquele homem então ali entregou a sua vida para Cristo Jesus e recebeu a vida eterna pela fé no Senhor Jesus. Mas isso não impedia os seus soluços e as suas lágrimas, e isso que ele disse. Não vai dar para você ver porque eu mudei aqui a cor, né? Eu mudei a minha cor. Mas a expressão que ele disse é: eu joguei fora, eu desperdicei. Eu joguei fora, eu desperdicei. Ele se referia à sua vida. Ele agora já estava muito idoso. Pela graça de Deus, ele foi salvo. Não duvidamos da obra de Cristo para uma pessoa que está bem no final da sua vida. Mas ele reconhecia, e o Espírito Santo também tocou de tal forma no seu coração, que ele havia desperdiçado a sua vida, a sua juventude, a sua mocidade, os anos de força e de vigor. Eu joguei fora. Eu desperdicei. Espero que nesta noite, quando você está ouvindo esse estudo, essa mensagem, essa não seja a sua postura. Talvez você conheça pessoas que são assim, talvez você e eu temos parentes, familiares que são dessa forma. Mas espero que você, nessa noite que ouve a palavra de Deus, você não fique com essa postura. E não termine ou chegue perto do final da sua vida, em sua velhice, dizendo: eu desperdicei, eu joguei fora a minha vida. A razão de viver, clara como cristal. Já percebeu que muitas vezes você tem ouvido a palavra de Deus por tantos anos, com o privilégio de estar estudando
na escola bíblica dominical, as pregações a cada domingo, e você tem grupos de estudo nas casas e tudo mais, e às vezes nós estamos ouvindo ano após ano aquilo que é óbvio, mas muitas pessoas não entendem o óbvio. E a razão de viver, ela é clara como cristal. Agora ainda estamos quase no final do nosso horário de verão, mas quando voltarmos no horário normal, e por esse horário já era para estar bem escuro, mas talvez aqui nessa parte onde estamos perto da pista, aqui onde talvez não tenha tanta luz, e se você um dia sair na noite escura e olhar para o céu, você vai ver então as estrelas, o universo aparente que conseguimos enxergar aqui, e você pode ver claramente, é óbvio que tudo isso que vemos existe um Criador. Existe, de fato, um design inteligente de alguém que criou todas as coisas. Se você estuda, ou lê, ou você gosta daqueles programas sobre a anatomia do corpo humano, ou o funcionamento do corpo humano, você vai vendo os órgãos, aqueles que são da saúde, da área da saúde, enfermeiros, enfermeiras, médicos, vão estudando e vão vendo a perfeição, mesmo apesar da queda, mas ainda o funcionamento, a proposta de um plano ideal, de um Criador que fez o funcionamento de um corpo humano. E como tudo vai funcionando, e como tudo tem uma razão de funcionamento no nosso próprio corpo humano. Não há como o homem, mesmo o homem natural, apesar de negar o Criador e adorar a criatura, como diz Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 32, mas não há como o homem não perceber, o ser humano não perceber que isto é e foi criado. E não estamos aqui por um acaso, e não estamos aqui por um acidente, e você não veio de uma explosão do Big Bang, e você não veio de uma evolução, de uma espécie, de um animal, e você não foi colocado aqui simplesmente porque estamos aqui, não. A Bíblia, a palavra de Deus, fala de um propósito, fala de uma existência. A Bíblia fala de um propósito maior. E nisso eu queria que você pensasse um pouco comigo. Vamos ver esse texto de Isaías. E olha que maravilhoso. Quem pode ler para nós aí na tela? Está projetado. Alguém pode ler em voz alta, por favor? Obrigado, irmão Sérgio. Deus está falando para o profeta Isaías: tragam os meus filhos, tragam desde os confins da terra, estão espalhados, tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Você e eu, salvos por Cristo, fomos criados para a glória de Deus. Este é o propósito da sua vida. E por isso você não deve jogar a sua vida fora. E por isso eu e você não podemos desperdiçar a nossa vida. Você existe para a glória de um Deus. Mas não é por causa de você ou eu. Não se trata de nós. Se trata dele. De um Deus glorioso. De um Deus grande. Um Deus todo-poderoso. Que nos criou com o propósito do louvor da sua glória, como diz Efésios capítulo 1, que nos criou para si. E esse mesmo pensamento da glória de Deus, pois eu os criei para a minha glória, vai permeando as Escrituras, na história da redenção. Deus tem os seus filhos, Deus tem o seu povo. E isso acontece no Novo Testamento, o apóstolo Paulo também fala isso. Outra pessoa pode ler para nós. Quer, portanto, quer vocês comam, quer
Obrigado. De uma maneira prática e bem simples, do comer e do beber, do líquido, da água que precisamos, porque não vivemos sem água. Podemos, como seres humanos, ficarmos alguns dias sem comer, mas não conseguimos ficar sem água, pois cerca de 60% do nosso corpo é água. E realizamos. Como foi seu sábado hoje? Talvez o dia que você acordou um pouco mais cedo, mais tarde para alguns, outros no mesmo horário porque foram trabalhar. Talvez o dia que você foi fazer compras com a sua esposa, com os seus filhos, ou foi levá-los para o parquinho para brincar com eles. Você descansou um pouco, dormiu um pouco, mas tudo isso que você faz, talvez você foi jogar um futebol, e até o futebol deve ser para a glória de Deus. Quer você creia ou não nisso? Façam para a glória de Deus. O tema permeia novamente o Novo Testamento. A glória de Deus. Mas vamos lá. O que significa glorificar a Deus? Vamos lá. Quero ouvir um pouquinho, rapidamente. Eu não sabia que ia estar sendo filmado, né? É difícil, talvez, porque teria que levar o microfone para as pessoas, mas você pode se manifestar em voz alta. O que significa glorificar a Deus? O que você entende por glorificar a Deus? Um de cada vez, vamos lá. Olha, muito interessante, né, irmão Hélio? Ele é a prioridade. Colocar ele em prioridade. Fazer a vontade dele. Que mais? Olha, interessante. Ser honrado por nós. Sim. Interessante. Que mais? Vamos continuando nesse pensamento. Isso que vocês, os irmãos, falaram está correto. As Escrituras falam disso. Talvez algum texto, alguma passagem venha na sua mente e você falou isso que eu perguntei. Mas glorificar a Deus não significa que eu tenho que dar, que Ele precisa de mais glória. Ele precisa de mais glória? Não. Deus não precisa de glória alguma, minha ou sua. Glorificar a Deus não significa acrescentar mais glória a Deus. Não se pode tornar Deus mais glorioso ou mais lindo do que Ele já é. Ele não pode ser melhorado. E o apóstolo Paulo disse, o Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo em Atos 17, 25, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Glorificar a Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes, e não desperdiçar a nossa vida em glorificar a Deus, significa então o quê? Glorificar a Deus tem a ver com magnificar sua pessoa, quem Ele é, e isso é adoração. Isso é ser um adorador, e isso é aproveitar a vida de uma forma bem vivida. Isso quando pensamos, oramos, falamos, lemos a palavra, planejamos nossos sonhos e colocamos isso diante de Deus. Isso é adorar a Deus, isso é magnificar o seu nome, é glorificar a Deus. Mas Ele não precisa de mais glória ou de acrescentar glória a Ele. Fazer tudo para a glória de Deus não é que Ele está precisando de mais glória do que Ele já tem, não. Ele é o Deus glorioso, majestoso. É o Deus que, como disse o profeta, quando teve a sua visão, na sala ali do trono, em Isaías 6, os anjos, serafins, voando, 3 anjos voando com asas, e 3 asas que cobriam o rosto, as costas, e também voando, os anjos diziam que toda a terra está cheia da glória de Deus, porque Ele é o Deus santo, santo, santo. A terra está cheia da sua glória.
E essa é a adoração. A questão é que somos seres adoradores. Estamos adorando ou a Deus, ou os nossos ídolos que criamos no nosso coração. Seja você mesmo, nós mesmos, ou qualquer outra coisa que colocamos, como alguém disse, em prioridade no lugar de Deus, como primeiro lugar em nosso coração. E isso então é desviar a glória de Deus, isso é não viver, como disse o irmão, isso é viver de uma forma que não agrada, que não glorifica a Deus. Mas eu quero, terminando essa mensagem, pensar naquilo que eu e você devemos fazer com uma vida que é muito rápida e muito breve. Eu quero nessa noite apenas conversar um pouco sobre isso com você. Eu teria muita coisa para estudar e falar sobre esse assunto de não jogar a nossa vida fora. Mas é um tempo que temos apenas rápido, de 50 minutos, e pensando algumas coisas com você. Mas em João 17, não está projetado aí, o Senhor Jesus disse, no versículo 1, quando ele pediu na sua oração, a sua oração final, alguns a chamam de uma oração sacerdotal, antes de ir para a cruz do Calvário, Jesus disse, depois de dizer todas essas coisas, aquilo que vem em João capítulo 13, 14, 15 e 16, depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que ele te glorifique. A glória do Senhor, Jesus, é a glória de Deus encarnado, do Deus encarnado. Deus sem Jesus não é Deus. Então, o não Deus que os homens, os seres humanos falam, pode ser qualquer um. Pode ser para alguma tribo indígena, Tupã, pode ser, então, Osíris, pode ser Zeus, pode ser qualquer um. Mas o Deus da Bíblia é o Deus que tem um Filho único, Jesus Cristo. E o seu Filho foi enviado para ser glorificado e para glorificar o seu Pai. Por isso, a exclusividade na pessoa do Senhor Jesus. E eu queria terminar pensando isso com você daqui a pouco, e também com aqueles que estão aqui naquela pergunta que eu fiz no início. Mas com você que é um seguidor de Jesus, você que é um discípulo de Jesus Cristo, você está sendo usado para a glória de Deus? Porque estamos aqui neste mundo para glorificar o Senhor, para honrá-lo e não desperdiçar a nossa vida, que é tão rápida, que é tão breve. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E essa é a beleza do Evangelho de Cristo. Não é uma separação. Vamos glorificar a Deus com a nossa vida e com isso não é que vamos ter que deixar de ser felizes. Esse é o grande engano que o mundo faz. Talvez os jovens que estão me ouvindo estão talvez com isso, na luta no seu coração. A igreja, o ambiente, o estar aqui, o crescer, no privilégio de você crescer aqui e não estar no mundo, aí você vai crescendo e você vai vendo todos os seus colegas, seus amigos do mundo, e parece que eles são felizes e você não. E você vai pensando que Deus é um Deus que estraga prazer. Isso é uma grande mentira. A felicidade verdadeira, você e eu só podemos encontrar em Cristo, na pessoa de Cristo. A satisfação do nosso coração está nele. E é nele que você vai realmente ser alegre e feliz e satisfeito. A satisfação que o mundo propõe, sim, existe uma satisfação. Existe um certo prazer, uma satisfação, mas é temporária. Ela é maligna. Ela leva à morte. E ela te afasta do teu propósito
criado para a glória de Deus, criado para glorificar e adorar a Deus. Você não pode chegar no final da sua vida e dizer que você desperdiçou a sua vida, que você jogou a sua vida fora. Não é isso que Deus quer para você. Em Mateus capítulo 5, verso 16, o Senhor Jesus disse a seguinte palavra daqueles que são seus seguidores. E uma das razões para estarmos neste mundo, Jesus disse o seguinte, Mateus 5:16, da mesma forma suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Note que você e eu não fomos salvos por causa das nossas obras, por causa do nosso esforço próprio, por causa daquilo que somos ou temos, por causa do nosso sobrenome, por causa da nossa condição financeira, por causa da nossa cor de pele, nosso status, nada disso. Fomos salvos unicamente por causa de Cristo, porque Ele morreu por pecadores, porque Ele morreu por nós. Mas uma vez que fomos salvos por Cristo, agora temos então esse propósito de viver para a glória dEle. E naquilo que o irmão Paulo disse, voltando um pouco naquilo, como que aqueles que não têm a fé em Cristo podem louvar o Pai e podem reconhecer o Pai através das suas e das minhas obras. Não para a nossa salvação, mas porque já somos salvos. E por isso, o mundo verá obras nossas que devem brilhar para este mundo. E os salvos, cada um daqueles que foram nascidos de novo, devem de fato viver fazendo obras para a glória de Deus, porque como diz em Tito, capítulo 3, Deus tem um povo que é zeloso, que é fervoroso em boas obras. As pessoas reconhecerão quem é o nosso Deus e poderão louvá-lo vendo e observando as obras do povo de Deus. E não as obras daqueles que fazem as obras para serem salvos, para alcançarem a salvação. Não aqueles que são entidades, instituições que estão fazendo obras para serem reconhecidos e alcançarem a sua salvação. Não desperdiçar a nossa vida, não jogar a nossa vida fora, envolve você e eu realizarmos agora como instrumentos usados na mão de Deus, como vasos para a sua glória, para a sua honra. E então o mundo vê as nossas obras e glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Mas lembra que no início eu falei que existem apenas dois grupos de pessoas. Existem aqueles que são cristãos, seguidores de Jesus, e aqueles que Deus está chamando para se tornarem um cristão. Se alguém nessa condição, eu quero rapidamente terminar essa mensagem falando um pouco com você. Do que você ouviu nesta noite, eu quero que você olhe um pouco para o Filho de Deus e vá comigo na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 11 e 12, diz assim a palavra de Deus. E este é o testemunho, Deus nos deu vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o que é a vida eterna?
A vida eterna foi explicada e respondida pelo próprio Senhor Jesus em João capítulo 17, verso 3, quando o Senhor Jesus disse: "E a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo." Se você ainda não é um discípulo, um seguidor de Jesus, se você não sabe a razão da sua vida, e talvez você está vivendo de acordo com a música que diz: "Deixa a vida me levar, vida leva eu, vida leva eu." Essa é uma vida vazia, essa é uma vida efêmera, essa é uma vida sem razão, sem propósito. E essa é uma vida que leva a uma morte, a uma separação eterna. Agora, note que eu disse para você que isso que significa que Jesus disse: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim." O único que pode nos conduzir a Deus, à casa do Pai, é o Senhor Jesus. E a vida eterna está em seu Filho. E ter um relacionamento com Jesus Cristo é conhecer, por meio de Jesus Cristo, o único Deus vivo e verdadeiro. E a Ele, ao Senhor Jesus, que foi enviado pelo Pai. E é isso que as Escrituras explicam quando diz que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, esse tipo de relacionamento com Deus. Voltando com Deus, voltando para a casa do Pai por meio do Senhor Jesus Cristo. Esse é o amor prático e verdadeiro que a Bíblia fala. Não jogar a vida fora não significa que você tem que ser, então, agradado, reconhecido, e a sua autoestima tem que ser elevada, você tem que estar aqui para se sentir bem, e você que importa. Não, a proposta de Deus é diferente. O amor de Deus verdadeiro é que Deus demonstra o seu amor, Ele prova o seu amor, e a prova desse amor é o teste de Jesus Cristo. Ontem foi um dia de alegria, porque muitos jovens brasileiros estavam comemorando nos cursinhos aqui pelo Brasil a conquista de ter entrado na USP, uma das maiores faculdades públicas do nosso país. E a emoção, não apenas de alunos, mas de pais e tudo mais. Mas passaram por testes, por provas, passaram por 2 períodos grandes de dias, mas todo 1 ano ou 2 anos, depende do caso, se preparando. Mas há um teste de Deus, e o teste de Deus é esse: quem tem o Filho de Deus, o Senhor Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então você precisa responder para você, e esse teste no seu coração é um teste importante para você, se você ainda não faz parte daquele grupo de seguidores de Jesus, que você tem que pensar que a sua vida não é mais sua vida. A sua vida deve ser vivida para a glória do Filho de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer: porque para mim, o viver, a vida, é lucro, é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho. Paulo reconheceu que tudo aquilo que ele conseguiu, a sua religiosidade, a sua posição, tudo aquilo, de nada valeu. Toda a sua lista lá de Filipenses, capítulo 3, onde ele tem ali fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, toda a sua descendência de judeu, de filho de judeu, tudo aquilo que ele conquistou, os seus estudos, o seu conhecimento, isso Paulo fala em palavras garrafais,
Ele que considerou aquilo como esterco. E eu não estou sendo chulo na palavra, é isso que diz. Ele disse. Ele reconhecia que aquilo era um refúgio, não era nada, mas Cristo era tudo. E Cristo é tudo para você. Lembra daquela frase? A vida passa e passará rápido. Mas só uma coisa, o ter feito algo para Cristo e viver para Cristo, que durará para sempre. Deus é mais glorificado na sua vida, em nós, quando você está mais satisfeito nele. Eu quero falar para você que a sua satisfação completa e plena está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no Deus encarnado, no Filho de Deus, numa pessoa, no Deus homem, o Senhor Jesus Cristo. Espero que você reflita isso. Espero que você pense nisso. Eu tinha um vídeo para mostrar, mas não deu certo por causa do cabo, e eu também não trouxe o cabo. Mas era um vídeo para mostrar sobre aqueles que realmente fazem a sua luz brilhar, porque a luz não é dele, não é deles próprios, mas é a luz de Cristo, a luz que leva para a exaltação e a glorificação do Pai que está nos céus. E você pode fazer isso. Você pode, como um jovem, viver nesse século 21, neste mundo, para a glória do seu Deus, um relacionamento com Ele. E se você não faz parte do grupo dos seguidores de Jesus, hoje, Deus te convida para se tornar um seguidor de Jesus. Por isso, termino com Romanos 10, verso 9 e 10, que diz o seguinte: para você que ainda está refletindo na sua vida e pensando nessa mensagem que você só tem uma vida para viver, uma vida que passa rápido. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, diz o seguinte: se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele, em Jesus Cristo, no Deus encarnado, quem confiar nele, jamais será envergonhado. Vamos orar? Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito através de Cristo, o Teu Filho. Obrigado, Senhor, porque nele, no Teu Filho amado, fomos conduzidos ao Senhor de volta para casa, porque Ele morreu para nos conduzir-nos a Deus. Muito obrigado pela tão grande salvação que o Senhor nos dá e nos oferece. O Senhor nos ajude a não vivermos uma vida que seja jogada fora, sem propósito, sem razão, sem o propósito verdadeiro e maior que o Senhor nos fez, criados para o Teu louvor, para a Tua glória, para magnificar e adorar o Teu nome, e o nome que é sobre todo o nome do Senhor Jesus. Senhor, que nessa noite também aqueles que estão conosco e talvez ainda não estão no grupo de seguidores de Jesus, que a Tua palavra fale aos seus corações no poder do Espírito Santo do Senhor, os convencendo do pecado, do juízo e da justiça, e que eles entendam o tão grande amor e o verdadeiro amor que o Senhor teve, que custou o alto preço da vida do Teu próprio Filho em nosso favor. E, Senhor, que a nossa vida realmente demonstre para aqueles que não Te conhecem, que eles possam glorificar ao Senhor, vendo o brilho de Cristo na nossa vida através das nossas obras, e para que assim eles se acheguem ao Senhor e reconheçam a sua situação espiritual
e creiam em Jesus Cristo para a sua salvação. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui estamos, a cada família que aqui está. Abençoa cada jovem também que está aqui participando deste encontro, desse intercâmbio. Abençoa aqueles que têm se esforçado, organizado e têm elaborado esse momento para estarmos juntos aqui, no desfrutar da Tua palavra. E como nosso irmão disse, saboreando a pessoa de Cristo, aquele que é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que é, de fato, o nosso alimento para a nossa alma. Aquele que sacia a nossa sede espiritual. Aquele que é tudo e sem Ele nada somos. Nos ajude, Senhor, a vivermos com uma vida que vale a pena ser vivida para a Tua glória. E dizer, como disse o apóstolo Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Porque quando fecharmos os olhos, estaremos na presença daquele que por nós morreu e ressuscitou, o Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela oportunidade.